Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. A 77 tem dinheiro pra caralho! Urubu Rodário! A 77 tem dinheiro pra caralho! Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, porra? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde, porra? Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, vamos fazer aqui os bastidores, né, de Fortaleza 0, Vasco 0. Vamos mostrar agora os melhores momentos, né, mais por parte da equipe do Fortaleza, pois o Vasco não fez rigorosamente nada na partida. Zero ataque do Vasco. O Vasco praticamente se retrancou o jogo todo. E a gente vai ver aí os melhores momentos mais por parte da equipe do Fortaleza, né, que não conseguiu fazer o gol devido também a uma boa atuação do Léo Jardim, que agarrou muito bem. Mas a atuação do Vasco é uma atuação covarde, uma atuação omissa, né? Uma atuação de um time que não pensa como o Vasco da Gama. Na retranca, se defendendo com o Fortaleza, né? Antigamente, quando o Vasco entrava em campo, com toda certeza, amedrontava, era o Fortaleza, era totalmente ao contrário. Mas, lamentavelmente, todo mundo sabe como essa gestão hoje da SAF, comandada por esses norte-americanos, são, né? Uma equipe totalmente apequenada que, infelizmente, se tornou aí esse tipo de time, né? Jogar recuado com Fortaleza lá no Castelão. Veja aí os melhores momentos de Fortaleza 0, Vasco 0. Daqui a pouco a gente volta aqui com as nossas análises finais. Vamos lá.
Meus amigos, é o seguinte, a gente vai terminar aqui, no final, vai ter as falas de Léo Jardim, do Maicon, do próprio Vojvoda. O Vojvoda a gente vai deixar para o final, né? O Vojvoda, que é o técnico do Fortaleza, e é aí que a gente vai falar para você como é que o Vasco se apequenou. Porque um repórter lá, né, do Ceará perguntou que parecia que seria um jogo fácil. Olha só o que o Vasco virou. Isso vai ser a resposta, vai ser uma resposta autêntica do Vojvoda, que ficou, né, meio surpreso, porque não é assim que a banda toca. Isso aqui é Vasco, gente. Isso aqui é Vasco. Mas infelizmente é isso que trouxeram para o Vasco da Gama. Então vamos passar logo esse vídeo agora, antes de a gente falar sobre as outras situações do Léo Jardim e do Maicon. Veja aí, por que o Vasco se tornou pequeno, por que apequenaram o Vasco da Gama, por que estão achincalhando o Vasco, e aí vira motivo de um repórter do Ceará, do Fortaleza, menosprezar praticamente o Vasco, falando que seria um jogo fácil. E o Vojvoda fala que não é assim que a banda toca. Ele faz até uma cara meio espantada, porque isso aqui, gente, bem ou mal, hoje é Vasco da Gama. Continua sendo Vasco da Gama. Mas, infelizmente, esse bando de vagabundos que estão hoje nessa gestão da SAF e do Vasco, faz o Vasco ficar dessa forma, como o jornalista vai fazer essa pergunta agora para o Vojvoda. Veja aí. Olha o que virou o Clube de Regatas de Vasco da Gama nas mãos desses canalhas. Veja. Você sempre fala o seguinte: quando o time joga bem, o pessoal às vezes se cobra porque o time joga bem e não ganha, ou joga ruim e consegue um bom resultado. Fortaleza vem de um empate e pela Copa do Brasil, no caso hoje contra o Vasco da Gama, com um time que vem de uma goleada, de uma doidinha que eles levaram lá, uma sacola, e chega aqui, todo mundo pensava anteriormente, antes da bola rolar, do couro rolar, e o Fortaleza fosse ganhar fácil. E terá um segundo jogo. Isso de uma certa maneira te preocupa para o segundo jogo, ou isso é de futebol, faz parte e o torcedor tem que se acostumar com esse tipo de situação? Não, acho que esta situação... ¿Vocês pensavam que ia ser fácil este jogo? Não, torcedor pensava. Né? Torcedor, todo torcedor? Alguns. Eu acho que não. Bueno, o torcedor, o que pensou que era fácil, eu não coincido com ele, porque é um time que de Série A, com jogadores muito importantes, que o Brasileirão acaba de começar. Lamentável, né, meus amigos? Lamentável. A gente não tem nem o que falar. Antigamente o Vasco entrava em campo, amedrontava todo mundo. Agora, jornalistas do Ceará, lá, que cobrem Fortaleza, fazem esse tipo de manifestação e de pergunta ao técnico, falando que parecia que o jogo seria fácil, como o Vasco fosse merda nenhuma. É isso que o Vasco virou nas mãos desses vagabundos da SAF norte-americana. Lamentavelmente é isso. Falando sobre o jogo, eu acho que o Vasco obteve um resultado bom, porque jogou fora de casa. Deu sorte do Léo Jardim fazer uma grande atuação e deu sorte da equipe do Fortaleza, os caras não estarem finalizando certo. O Fortaleza, mesmo não jogando bem, fez muitos ataques, perdeu muitos gols, poderia ter vencido a partida, mas graças a Deus, né, as coisas ontem fizeram que o Vasco saísse com empate do Castelão e vai levar o segundo jogo para São Januário, aonde o Vasco, obtendo uma vitória, passa de fase. Vamos ver o que vai acontecer até lá, vamos ver se vai ter um treinador novo, vamos ver se vai ter uma situação nova para o clube. Eu acho que o clube está muito aquém, principalmente no time que está formado para até agosto, onde vai ter a segunda janela de transferência, e esses caras vão ter que contratar, porque não é possível o Vasco ficar com esse time até o final do ano. Então, cara, vai ser foda. Mas é uma partida que o Vasco fez covarde, omissa, o Vasco se retrancou, o Vasco ficou acuado, o Vasco não saía direito para os contra-ataques, porque não tinha um jogador de meio campo como o Dimitri Payet para organizar as jogadas, porque o Vasco não tem reserva para o Payet, porque esses bostes da 777 não contratou ninguém, e o Vasco passou ali ter um contra-ataque nulo, porque David não tem condição, depois entra o Rossi também que não tem condição, e o coitado do Verratti fica lá na frente praticamente isolado como um guerreiro solitário.
ele nada pode fazer, né? E ainda tem torcedor falando mal do Verratti, gente. Puta que pariu, cara. É foda. É foda. Então, o Vasco precisa melhorar pra caralho, gente. O time é muito limitado, muito fraco. Há carências, há posições ali, muitas posições que o Vasco tem que ter reforços e não teve. O Vasco vai ter que ficar com esses jogadores até agosto e brigar por tentar, né, na segunda partida, se eu não me engano, no final do mês, conseguir sair qualificado. Até lá, eu acredito que vai ter um novo treinador. A gente não sabe, mas a partida de ontem foi uma partida que o Vasco, se tivesse pelo menos um bom time, uma equipe ali que tivesse o meio-campo para distribuir as jogadas, eu acho que o Vasco conseguiria sair até com uma vitória. Mas não conseguiu, porque é um time fraco, um time limitado. Estava com o treinador da base, o treinador praticamente recuou o time do Vasco. O Vasco jogou totalmente acuado com Fortaleza. Deu sorte de sair com esse 0-0. Gente, a gente vai terminar aqui com as falas do Léo Jardim, com as falas do Maicon. São falas o mais do mesmo, né? Os caras vão proteger quem tá ali, né? O Vasco teve um resultado bom, porque saiu com um empate milagrosamente. E a gente aqui tem as nossas opiniões. A equipe é limitada, a equipe é fraca. O Vasco precisa de peças de reposição, precisa de peças no time titular, pois os caras não conseguiram montar um time decente. Pegaram jogadores caros, como o Adson, de 26 milhões, que está no banco de reservas e entra para ser aquele Adson que o torcedor do Corinthians avisou que é um jogador fraco. Infelizmente, há lavagem de dinheiro dentro do clube hoje? Há. Uma situação foi do Adson e a outra do João Vitor. Não é possível 60 milhões em empresários e pessoais, principalmente da SAF americana, está aí ganhando dinheiro em cima do Vasco. Pois, infelizmente, gente, contrataram com milhões e milhões, mas não foi para contratar para jogador vestir a camisa do Vasco e ser protagonista, porque são jogadores fracos. Foram, sim, para fazer lavagem de dinheiro e para esses empresários aí estarem ganhando dinheiro com a sobra que pode ter certeza que o Adson não valeu 26 milhões e nem o João Vitor valeu 32 milhões. Lamentavelmente, é muita gente mamando o dinheiro do Vasco da Gama e o Vasco com esse time de merda aí para disputar uma Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Difícil, eu tenho que falar a realidade, é a minha opinião e infelizmente isso está acontecendo no Vasco. Então fique agora aí com as falas de Léo Jardim e também de Maicon sobre o empate de 0-0 que deu ao Vasco. Uma vitória simples para vencer na próxima partida em São Januário. Essa vitória simples é uma coisa muito, mas muito difícil, porque o Vasco vai precisar jogar futebol, coisa que hoje a gente não tem esse time para jogar esse futebol dentro de campo. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de segunda-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Fique agora para terminar as falas de Léo Jardim e Maicon sobre o 0-0, né? O 0-0 que deu ao Vasco uma situação que possa o Vasco passar de fase se vencer o jogo em São Januário com o apoio do seu torcedor. Valeu, pessoal, um grande abraço e um casaca no coração de todos vocês. Cara, jogo muito difícil. O Fortaleza é uma equipe muito boa, muito bem treinada. É uma equipe que está junto há muito tempo. Ainda mais vir jogar aqui, a gente sabe da dificuldade. O gramado, infelizmente, não estava dos melhores. Mas eu acho que a equipe se defendeu muito bem. Fez o que o jogo pediu. A gente, claro que tinha a ideia de propor mais o jogo, mas a gente sabe que o futebol às vezes não é assim, não é só a ideia, né? A gente tem que se adaptar conforme a partida vai indo, mas eu acho que a equipe está de parabéns, se dedicou muito e agora a gente vai decidir na nossa casa. Eu ouvi muito nesses dois últimos dias dizer que o Vasco não tem treinador. O Vasco sim tem um treinador, se chama Paiva. Temos que respeitar, por mais que seja um treinador que subiu agora da base. Hoje ele é o treinador do Vasco, então o Vasco tem sim um treinador. Eu ouvi muitas pessoas dizer que o Vasco não tem treinador. O Vasco sim tem treinador.